Olá pessoal, bom dia a todos. Começando mais um Na Tela com a Levante. Eu sou o Felipe Black, estou aqui com Glenda. Tudo bem, Glenda? Bom dia. Bem, você, Felipe? Tudo ótimo também. Mais um dia negativo. Eu falei que eu não aguento mais um dia negativo. Exatamente. Bastidores, a Glenda falou, não aguento mais um dia negativo. Mais um capítulo da novela mexicana em relação à guerra comercial ainda. Os Estados Unidos. Os ânimos continuam exaltados. Dias negativos. Hoje saiu o PIB dos Estados Unidos um pouquinho abaixo do esperado. O esperado era 2,2%, eu com 2%. Então lá fora tá bem... Na verdade é aqueles sinais, né? Tem duas vertentes aí. O PIB abaixo do esperado pode ser considerado positivo, que também tira um pouco da pressão de aumento de juros por lá, mas também como negativo que a economia não cresceu tanto. E aliado a isso, a gente teve um pedido de número de auxílio-desempregos maior que o esperado. Então, é negativo, depende do humor do mercado, né? Se eu tivesse tudo bem, essas notícias poderiam ser boas. E olha, não vai aumentar juros, tem esses pontos. Mas quando a visão é negativa, já vem de dias negativos, acaba com uma visão um pouco mais ampla e pessimista. Com certeza. Vamos dar uma olhada na tela. Vamos olhar, exatamente. Tá abrindo o mercado hoje. Hoje a gente tem que ficar de olho também na fala do Elon, né? Daqui a pouco. E ontem o dólar disparou novamente, hoje tá quanto? Exatamente. A gente está olhando o futuro aqui, tá caindo um pouquinho. Atuando, né? O Banco Central continua fazendo o leilão de linha, que tá atuando no spot, que é no à vista, né? E isso tem tentado segurar o câmbio. O grande ponto na hora do jogo, um pouco antes, o BC parou de atuar, o mercado de câmbio caiu bastante a liquidez, mas que acabou, no final do dia, o dólar subindo bastante. Então, teve uma puxada do dólar e o Banco Central decidiu não atuar. Todo mundo de olho para ver o que ele vai fazer hoje. Então, vamos ficar atentos. Acho que é um fato que vai impactar os mercados. Com certeza. Exatamente. E a decisão do Lewandowski. Também uma decisão. Ontem, Lewandowski concedeu uma liminar que proíbe a privatização de empresas estatais, claro, sem que essa decisão passe no Congresso, quando ocorrer a troca de controle. Então, isso é um baque, principalmente para as empresas estatais aí que estão em vias de... Exatamente, né? A Eletrobras já está no Congresso, a privatização dela, mas é negativo porque mostra alguma corrente política contrária às privatizações, e isso não é bom. E tem a questão também das 6 distribuidoras delas que não estão no Congresso. Então, é negativo. Ontem os papéis da Eletrobras foram os que mais sofreram, que eram mais de 5%, e na esteira, a CESP e outras estatais também. Ponta contrária, Petrobras subiu forte, ontem subiu 3,20%, mas aí por outros motivos. Né? Apesar da queda da Bolsa. Apesar da queda da Bolsa, Petro subiu mais de 3%, em função da escalada do preço do barril do petróleo, né? O WTI, que é o que a gente olha, é entregue no Texas e produzido no Golfo, está acima de $72, mais uma alta. A tensão com Irã e Líbia tem sido forte. É positivo, mas a gente também tem que ver como que vai ser daqui para frente. Exatamente. A situação dos preços do petróleo. Isso impacta, principalmente, a inflação, não só no Brasil como nos Estados Unidos. Isso acaba gerando um temor de aumento de juros mais fortes. Então, esses são os principais fatos que vão impactar o dia. E vamos voltar para o mercado. Ibovespa praticamente zerado agora. O futuro está subindo um pouquinho. Muitas coisas em leilão ainda. E acho que o grande ponto do dia que a gente tem, que vai mudar, é que agora às 10 horas saiu a pesquisa eleitoral. A gente ainda não teve tempo de ver como é que foi os resultados das pesquisas, mas... Todo mundo de hoje também vai sair da XP. Exatamente, tem a da XP, que mostra a opinião dos consultados, gestores, eu estou seguindo o mercado financeiro, mas também a principal é a outra, que sai às 10. É que só vai falar do primeiro turno e não do segundo, então temos essa diferencinha. Tem uma pergunta aqui do Daniel. Qual segmento do mercado brasileiro está sendo mais impactado com essa desconfiança que o comércio passa? Exatamente, né? Acho que a paralisação que a gente teve em maio dos caminhoneiros impactou muito a economia e, mais que isso, impactou o sentimento do consumidor e o do comércio. Então, a gente vê que o sentimento do comércio tem caído, os números têm caído, principalmente no mês de maio, e isso é negativo. Acaba impactando principalmente naqueles setores em que
o consumo daquele exato momento não pode ser compensado no futuro. Em indústrias, ela pode ser compensada principalmente porque a indústria ainda tem uma capacidade ociosa. Então, ela tem capacidade de aumentar a produção sem aumentar os meios. Então, nesse segmento não sofreu tanto, mas em comércio, por exemplo, um restaurante. O restaurante que deixou de vender naquela paralisação, dificilmente vai compensar. As pessoas não vão comer mais outro dia porque deixaram de comer aquilo. Diferente, por exemplo, de uma indústria, por exemplo, de peças de automóveis. As peças de automóveis podem aumentar, os carros que deixaram de ser comprados naquele momento podem ser comprados depois, claro, isso considerando ceteris paribus, tudo mantendo constante. E então esse é o principal ponto. Então, diversos setores sofreram e a redução da confiança do consumidor, do empresário, isso reduz um todo. Então, vários setores, mesmo o financeiro acabou sofrendo bastante, mesmo com não tantos impactos, mas varejo, então, esses setores impactaram bastante. Tem mais uma pergunta aqui do Leônidas, pergunta do 1 milhão. Ibovespa sobe até os 75 mil antes das eleições? Essa é uma pergunta um tanto quanto difícil. Esperamos que sim. Acho que a cada dia que se passar, o cenário eleitoral vai se consolidando e não mostra ser tão desastroso quanto mostrou os primeiros, colocando um Bolsonaro e Ciro no segundo turno. Se acontecer isso, as pesquisas mostrarem que estão melhorando as perspectivas, olha, é positivo, deve ter um ralizinho na bolsa. Vai oscilar bastante ainda. Vai ter volatilidade, né? Vai ter que ter estômago, vai ter que ter paciência, porque serão dias, semanas e meses de grande volatilidade. Então, historicamente, você pega os meses antes, que antecedem as eleições, principalmente os 4, 5 meses que antecedem eleições, que são onde as pesquisas são de maior importância, então, onde elas funcionam mais. Esses meses são baseados com muita volatilidade. Ainda aliado a isso... Aliado ao cenário externo que está bem turbulento. Exatamente. Né? Aumento de juros dos Estados Unidos, guerra comercial com a China, diversos pontos tweet aí. Do Trump, tweet do Trump. Então, é complicado, mas tem que ficar atento. Tem uma grande chance de não acontecer. O principal cenário é a eleição. Então, tudo que acontecer é em função da eleição. Hoje a gente vai ter uma dica aí com essa nova pesquisa que vai sair. Com certeza que a pouco a gente vai dar uma olhada. Exatamente. Mas algum fato importante hoje? Acho que foram os principais pontos que a gente comentou. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, entre no nosso site. A gente está com um produto novo, uma coleção nova de fundos imobiliários. A gente viu uma oportunidade no mercado em fundos imobiliários, num setor específico, e a gente fez uma seleção de 4 fundos imobiliários que são, em nossa opinião, os que mais vão ter rendimento e o que mais vão aproveitar. Porque São Paulo vive um momento ímpar, diferente, por exemplo, de Rio de Janeiro. Está tendo uma retomada, a retomada dos empregos, né, em escritórios, comércio, indústria, financeira, que é dinâmico. São Paulo é muito mais dinâmico que outras cidades, outros estados. Então a gente preparou, com base nisso, a gente tem uma tese de investimento que os fundos imobiliários vão deslanchar bem. Ainda mais com essa queda que a gente teve esse ano. Super oportunidade de compra. É uma oportunidade de compra. Diversos fundos com valor abaixo do patrimonial. Então isso é de suma importância. Com certeza. Então quem quiser, entra lá, é o produto Fundos de Investimento e tem um código chamado LVNT com 30% de desconto. Então, LVNT 30, aí você ganha 30% de desconto, sai por R$15,33. É uma promoção só para hoje. E aí, além de ter os fundos imobiliários, também tem os outros fundos imobiliários. Exatamente. Tem a minha recomendação dos outros fundos, quinzenalmente, e nas próximas semanas, 4 semanas, teremos fundo imobiliário, uma coleção especial. Bacana. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, entra no nosso site e manda um e-mail, a gente está aqui à disposição. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.